De sua formosura, deixai-me que diga, é belo como o coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sino uma sala negativa. Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. É tão belo como as ondas em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando seu dia, ou como um caderno novo quando a gente principia. E belo porque o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis o deserto, com ventos a calmaria. É um dos trechos de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que me inspirou bastante na construção do espetáculo Volante. O espetáculo Volante, ele parte de um momento assim de encontro, um encontro muito pessoal, buscando se entender na cidade que eu vim morar, que é Maceió. E eu já tinha feito uma viagem para Portugal para um intercâmbio e quando voltei bem perdido de mim, sem saber qual era o meu lugar no fim das contas, sabe? E o espetáculo é essa busca de encontrar com tudo o que me pertence, com tudo que me ajuda a estar vivo e bem. O processo começa daí, quando eu volto querendo entender essa minha relação com a cidade e com a cidade que eu deixei, que é Viçosa. A primeira imagem que me inspirou para a construção do espetáculo foram os catadores e as catadoras de material reciclado dentro da cidade. Porque aquelas pessoas, elas andam com uma carroça, puxando a carroça, e aquela imagem me chamava muita atenção por ser uma imagem diferente. Geralmente vejo muitos carros na avenida, mas de repente o ônibus que eu estava dentro se cruzava com alguém puxando uma carroça no meio da mesma avenida. A partir daí eu comecei a me aproximar muito dos catadores, fui nos locais que recebem o material reciclado, comecei a conversar para entender se seria uma história de alguém dessa comunidade ou se seria uma outra história. E durante a conversa eu comecei a entender que aquela imagem me inspirava e que o personagem do espetáculo não seria um catador de material para reciclagem, mas um catador de histórias, alguém que caminha pela cidade ou pelo mundo puxando uma carroça para recolher histórias. É a primeira vez que eu faço um espetáculo que eu digo agora eu estou contando uma história que eu quero contar e que eu sou parte dessa história, eu sou criador dessa história. As tentativas de agrupar pessoas foram falhas na maioria das vezes. E eu já pensava em desistir quando eu encontrei o Felipe de Alencar, que é um músico do espetáculo, e falei para ele assim da história, que eu ainda estava interessado em pesquisar e me aproximar mais dos catadores da cidade. E quando o Felipe ouviu esse primeiro mote, né, que não tinha nem a história ainda do catador de histórias, ele se interessou bastante e uma semana depois ele me encontra dizendo: vamos montar a peça, vamos começar a construir essa história e descobrir. E o Felipe foi trazendo o Elton Nascimento. Os dois construíram a música do espetáculo e o nosso processo se deu dentro da sala de ensaio com essas referências musicais. Eles traziam músicas para mim e me inspiravam a construir partituras corporais a partir da música que eles me traziam. E a gente foi construindo cada cena a partir dessa música. E muitas das cenas elas só vieram nascer depois de meses de encontros, de conversas. Eu trazia tentativas de textos e às vezes não rolava e a gente recomeçava de novo, ia se ouvindo mais, ia ouvindo mais o espaço que a gente vive e isso nos ajudou bastante. E a gente começou a pensar que, já que os catadores nos inspiravam para começar essa história, essa mesma busca no lixo poderia nos ajudar. Então a ideia era que todo o adereço, toda a cenografia fosse feita a partir do material que a gente encontrasse na rua. E a partir disso a gente construiu tudo.
Nesse processo, a ausência de um diretor ou de uma diretora foi muito pelo esse processo de construção de um ator criador, de um músico criador. Nós tivemos, ao invés de um diretor ou de uma diretora, uma provocadora. A Nathalie Pereira, ela nos acompanhou nos ensaios e fazia suas provocações. Nós abrimos muitas vezes a sala para que os nossos amigos viessem visitar o ensaio e sugerir coisas e dizer que caminhos a gente poderia seguir. Esse outro olhar de fora nos ajudou bastante. Mas quando a gente percebeu, nós já estávamos com a carroça caminhando, então a gente podia apenas seguir. A gente estreia num corredor, depois disso a gente passa para ir para a praça, depois vai para pátio de escola, depois vai para outras salas, para estacionamento de novo, e de repente o SESC nos convida para fazer parte da edição estadual do Palco Giratório. E disseram, a gente propõe um teatro. E quando a gente vai para um teatro, por ele ter uma coisa intimista, ele funciona no teatro também. Aí depois o SESC nos oferece de novo uma praça. E a gente vai para a praça e vai entendendo esse espaço. E a gente vê que o espetáculo é volante, que ele pode ir para esse teatro, mas que ele também pode ir fazer de qualquer lugar um palco. O que esse espetáculo mais me ensinou nesses 3 anos de buscas, de encontros, de desencontros, é que a gente pode construir o nosso espaço, que a gente pode falar aquilo que a gente tem que falar, que a gente quer falar, porque as nossas histórias só nós mesmos podemos defendê-las. É a nossa maneira de responder aquilo que nos atravessa, aquilo que nos passa e o que a nossa experiência dentro desse espaço pode nos trazer. A gente tem aprendido bastante e tem compartilhado com as pessoas momentos que o olho no olho, que o contato que o teatro nos possibilita, tem nos dado. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia no geral. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada que é bom para o lixo, é bom para a poesia.